Olá, boa noite. Atendendo a pedidos, eu vim aqui falar sobre algumas indicações de livro, de literatura. Não com foco necessariamente de iniciante, mas como eu sou um cara que não tem muita experiência literária, então alguns livros que eu li que, que eu percebo que contribuíram com alguma visão, ou trouxeram uma trama gostosa de se acompanhar e tal. Eu trouxe três volumes aqui. Um deles é dividido em parte um e parte 2. E é justamente o primeiro que eu trago aqui, que é Drácula. Essa edição ela é dividida em duas partes, né? É uma edição da editora Nova Fronteira. Muito legal, gostei, layout é interessante da edição em si. Tem edição que ele é um livro só, certo? Então, assim, eu tentei trazer livro que é um volume só, né? Mas, assim, como isso aqui às vezes é publicado em um livro só, às vezes em dois livros, eu trouxe ele mesmo assim. Por que eu trago este livro? Ou estes livros? Porque ele surpreende você. Não é uma história de terror clássica. Por mais que seja uma história de terror clássico, mas você não, quando você vai ler, você vai esperando que o vilão, o monstro, no caso Drácula, né, ele seja aquela dinâmica de o monstro vai atrás da presa, né, e a presa foge e tenta se contrapor. Como a gente já tem um imaginário sobre o que é o vampiro, muito por causa desse livro, a gente já pensa, não, eles não sabem que é um vampiro. Não tá na cara que é um vampiro, né? Por que eles estão questionando tanto isso aí? Mas quando você pensa que é um dos primeiros livros famosos que trouxeram a figura do vampiro e suas regras, né? Tipo, o vampiro não sai no sol, ele não tem muito isso, mas o vampiro se alimentar de sangue, o vampiro ele rejeitar alho, ele rejeitar o crucifixo, essas coisas. Quando você abre o livro, sabendo disso, você fica tipo, caraca, mas por que eles não sabem? Você se toca, caramba, realmente isso aqui é uma das primeiras obras sobre o tema e as pessoas no geral não sabiam sobre o que é essa figura do vampiro e os personagens também não sabem. Então é legal você ver eles descobrindo como funciona as regras desse personagem, né? O mundo obscuro do vampiro. E também é uma dialética, uma troca. Se você se aprofundar um pouco mais, querer enxergar um pouco mais profundamente o texto, você vai perceber que há uma troca muito grande entre misticismo e ciência. Porque você está acompanhando neste livro diários e cartas entre os personagens, né? Não é um livro com um narrador, são cartas enfim, que eles vão escrevendo e tem os investigadores do fenômeno, né, que estão ajudando ali a socorrer uma... Tem partes, né? Tem o encontro do personagem com Drácula, tem a menina sendo atacada por ele e os médicos tentando entender o que estava acontecendo, né? Tem a figura do Van Helsing, que é aquele médico mais crédulo, que vai trazer questões místicas para dentro da ciência e tipo, o ajudante fica, o que é que você está fazendo, né? Fica aquela... é um conflito.
Eu acho que uma frase, uma passagem desse livro que ficou muito marcada e acho que define bastante o tema, parafraseando, né? Trazendo o contexto, por exemplo, Van Helsing falando com seu ajudante. E ele diz, e o ajudante diz assim, parece que estamos brigando com a morte, né? E ele fala assim, parafraseando, né? Que se fosse contra a morte não haveria problema, né? Porque ele não se oporia à morte dessa maneira. Mas é uma força maligna que quer destruir, então não é natural, é o sobrenatural. É muito legal, é uma leitura que você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Tem algumas partes que você vai achar um pouco mais chatinha, porque ele se arrasta em alguns pontos, mas você não consegue parar de ler e parar de ficar curioso a respeito do que vai acontecer. Segunda recomendação de leitura, que muitos já devem saber, né? Já devem ter visto, é O Hobbit. A edição que eu li não é essa edição aqui. A edição que eu li eu nem sei qual é, porque eu não lembro. Eu peguei na biblioteca da minha cidade e foi a edição que eu li. Essa daqui minha esposa comprou depois de algum tempo. Mas enfim, independente da edição, O Hobbit. Um clássico, né, de fantasia. Drácula vai ser uma fantasia sombria, né? O Hobbit vai ser uma fantasia um pouco mais colorida. Então você vai acompanhar aqui a aventura do Bilbo, né? Que é convocado para uma aventura pelo Gandalf e uma trupe de anões, não anões, pessoas com nanismo, mas anões da Terra-média, né? Anões é a figura mitológica. E a aventura é ir até uma montanha, que era o lar dos anões, que foi invadido por um dragão, e nesse local o dragão ficou por ali, se apossou dos tesouros e coletou ali os seus próprios tesouros, se apossou ali e destruiu basicamente o reinado dos anões naquela região. Então, assim, é um livro para criança, no final das contas, né? É uma aventura bem infantil, tem bem essa vibe de fábula mesmo. Então, tem animais que falam, tem o próprio dragão, ele dialoga, né? Não é um monstro assim que você vai chegar lá e vai espadinha, matar e já era, não. Ele tem uma inteligência e tal. Mas é uma obra muito bem escrita, tem diálogos muito bons. É um livro também assim que você lê, você fica realmente engajado na leitura. É uma leitura introdutória, né, ao mundo de Tolkien. Se você quer ler O Senhor dos Anéis, comece por Hobbit, porque aqui é o que vem antes, né? Mas de uma forma diferente. É uma leitura diferente do Senhor dos Anéis, mais leve, mais palatável para quem não gosta de tanta descrição de cena, de cenário, na verdade, né? Que tem no Senhor dos Anéis. O Hobbit é uma boa opção para introduzir no universo do Senhor dos Anéis, mas com uma certa leveza. E é isso aí. Leia o Hobbit, né? Tolkien. E o último livro que eu trago aqui é simplesmente Dom Casmurro, do Machado de Assis. Essa edição aqui é da editora Avenida, tá bem desgastada, não era minha, eu não comprei essa edição, eu basicamente achei essa edição e basicamente minha tia ganhou de uma ex-patroa dela e deixou por ali e os livros ficaram meio espalhados. Eu disse, vou levar isso aqui pra mim, tá bom? Tá bom. Aí levei.
peguei esse aqui. Sabendo que é um livro bom, mas na época eu não lia literatura brasileira e não me interessava em ler tão cedo, né? Tinha aquele... Meu preconceito ele foi se diluindo com o tempo. Hoje em dia eu acho que é essencial, primordial. Mas, com certeza, Machado de Assis você tem que ler. Pelo menos, se você... Pô, tô querendo ler literatura brasileira. Vai no Machado de Assis, vai em Dom Casmurro, que é batata. É uma leitura que você também te prende muito, certo? Eu acho uma boa introdução à literatura brasileira, porque ele escreve muito bem, ele tem diálogos muito bonitos, construções de frase e uma sonoridade assim muito bonita, além dele trazer algumas reflexões que você... E personagens, sabe? Personagens que encantam. Tem um tio do Bentinho, né? Que é o Dom Casmurro. No futuro, e no passado ele é o Bentinho. Tem um tio do Bentinho que ele fala tudo em superlativo, né? Então, sei lá, ele fala... Ah, isso aqui foi muito bom. Ele fala, isso aqui foi boníssimo, né? Tudo dele é grande, ele tem essa brincadeira aí. Então, ele coloca elementos nos personagens que fazem você ora achar engraçado, ora achar um pouco melancólico, relações interessantes. A relação também de Bentinho com a religião, né? É icônico você lendo o capítulo onde ele descreve a dívida que ele tem com Deus, né? De 1000 Pai Nossos, 1000 Ave Marias que ele deve a Deus. Assim, é realmente um romance curto, né? A letra desse aqui é pequenininha, mas no geral é um romancezinho curto que dá para ler rápido e que você não vai se arrepender. Tem no final deixa aquele gostinho tipo, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Aí fica no ar, né? E cada um tira a sua conclusão. Eu acho isso aí uma discussão que é válida, mas no final das contas é meio galhofa. O legal é você curtir a história como um todo e não ficar se apegando só, pô, vou ver aqui, investigar se ela traiu ou não traiu. Isso aí é pormenor, sabe? A história é muito maior do que isso. Aí dando uma sinopse curta, basicamente Bentinho vai para o seminário, porque sua mãe faz ele ir para o seminário, mas ele é apaixonado por Capitu e ele tenta de todo modo convencer a mãe e tentar se desvencilhar do seminário para poder se casar com Capitu no final das contas. Aí a trama se desenvolve a partir disso, certo? Então recomendo fortemente. Então, por enquanto são essas minhas recomendações. Poderia trazer outros, poderia, mas não encaixaria no tema de literatura, pura e simplesmente. Eu ainda... inclusive o livro do Drácula, eu só li o primeiro volume, né? O segundo volume ainda eu vou ler. Mas eu gostei tanto do primeiro volume que eu disse, tá, o segundo não tem como ser ruim, certo? Então, assim, fica aqui a recomendação até antes de eu terminar toda a leitura, porque realmente é uma coisa... Foi muito bom. Tem seus picos de, de terror e de reflexão, de pensamento, de romance que dá uma equilibrada em tudo e fica bem digerível. Então, no final das contas, é isso. Quando terminar as leituras que eu estou tendo agora, eu volto para falar mais. No momento eu estou lendo 1984, certo? E ainda vou gravar um vídeo sobre o livro de Santa Teresinha. E é basicamente isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se inspirado e até mais.